Vamos lá então. A gente vai ter uma definição de pensamento automático muito interessante. Se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição, vou escrever para vocês, tá? Kohlberg vai escrever isso numa obra de 2009, tá certo? Vai escrever o seguinte sobre o automatismo, sobre o pensamento automático. Olha que interessante essa definição, tá? Controle de processos psicológicos internos de uma pessoa por estímulos e acontecimentos externos presentes no ambiente em que essa pessoa se encontra, tá? Então, você tem o seu psicológico, você tem a sua dinâmica interna, você tem a tua cabeça, você tem a tua cultura, você tem a sua educação, os seus desejos e você está aqui. O pensamento automático é quando tudo isso que eu falei está sendo controlado pelo ambiente externo, por uma dinâmica externa, por um sistema psicológico externo, por um sistema psicológico social externo. Esses estímulos vão vir e vão fazer com que o corpo reaja, certo? Então isso é um pensamento automático, tá certo? Isso é um automatismo. Até aí tá entendendo? Então isso aqui é uma definição muito importante para a gente entender. Por quê? Porque ela envolve, ó que louco, eu estou fazendo aqui o cara do avião, ele está aqui. E envolve ambiente onde eu estou. Ah, não, aqui eu já conheço. Então, como aqui eu já conheço, aqui eu já domino e já tenho experiência e já tenho uma convivência, automaticamente movimentos, tipos de pensamentos, reações e a sua reação ao estímulo vão começar a se tornar automáticas, certo? Por quê? Porque você já domina todo o passo a passo, toda aquela dinâmica, todo aquele espaço, todas aquelas manifestações que vão atingir você, certo? O piloto tá lá, ali pilotando e chega uma hora que ele entende que é possível entrar no piloto automático, ele não precisa mais prestar atenção. Para isso ele faz um cálculo, uma observação e deixa o avião no piloto automático. E é isso que acontece, a consciência larga o corpo e larga uma parte do teu cérebro para fazer aquilo de forma automática sem que ela precise ficar pensando naquilo. Então essa é uma definição perfeita para a gente estar entendendo o que são os pensamentos automáticos, certo? Bom, grande parte do comportamento social é construída por pensamentos automáticos. Por quê? Porque no nosso dia a dia, né, na nossa vida, nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos evoluindo, aperfeiçoando, refinando, reconstruindo tudo o que nos afeta, tá? Por exemplo, para mim se tornou automático dar play e ir falando, falando. Tem pessoas que como não tem essa prática, não praticou, não estabeleceu uma facilidade, uma dinâmica, ela não vai conseguir ligar a câmera e gravar um vídeo. Só que isso para mim é tão automático que eu faço de qualquer forma. Eu apresento qualquer conteúdo com facilidade. Por quê? Já está automático. E sabe o que é um interessante? Eu já me peguei várias vezes fazendo vídeo, falando, e eu começo, olha só, eu começo a pensar alguma ideia, ó que doideira, enquanto eu estou falando. E eu percebo que eu estou falando e que eu estou pensando alguma coisa sobre o vídeo mesmo. E aí quando eu acabo o vídeo, eu fico preocupado. Eu ficava preocupado, eu falava, caraca, eu acho que naquela hora que eu estava pensando alguma coisa, com certeza isso apareceu no vídeo. Eu com certeza comecei a parar de falar, ou falar mais devagar, ou fazer expressões aleatórias, soltas, perdidas. Por quê? Porque você acha que você não consegue dar atenção a duas coisas. Aí eu ia ver o vídeo. Na minha cabeça, aquele pensamento que estava rolando durou mal tempão. Eu pensando, não, porque aí depois eu falo isso, e eu falando. E o pensamento, não, porque aí eu pego aqui, depois eu vou explicar aquilo, e eu falando. Beleza. Quando eu vou ver o vídeo tá normal. Oxe, o vídeo tá normal? Doideira, né? Que estranho. Aí você percebe que como eu dominei aquele conteúdo daquele vídeo e eu repeti várias vezes aquele conteúdo, porque eu tô falando para vocês, eu li 2, 3 vezes o texto, fiz o roteiro, li o roteiro 1, 2 vezes, falei, entendi algumas pontuações, trabalhei aquele conteúdo e agora eu vou jogar para vocês. Então eu vi tanto o conteúdo que tá bem automático, grande parte dele.
Então tem uma hora que eu consigo entrar em modo automático sem perceber. Eu vou falando e tal aqui, e isso faz com que a minha percepção, a minha cabeça consiga pensar outras coisas, eu consiga prestar atenção rapidamente nessas outras coisas, né? E isso faz com que eu pense um pouquinho sobre alguma coisa e automaticamente continue apresentando o conteúdo. É meio bizarro, mas é assim que funciona, certo? Esses pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, como eu disse, eles são grande parte das nossas dinâmicas e dos nossos comportamentos, tá? Dos nossos pensamentos. E eles vão acontecendo no dia a dia. Como eu disse, a gente vai construindo isso, a gente vai absorvendo coisas e a gente começa a dominar essas coisas até o momento que a gente começa a executar elas de forma automática, sem pensar. Isso acontece com opinião, né? A gente muitas vezes expressa opiniões sem pensar, sem refletir de forma profunda, opiniões positivas e opiniões negativas. Quer dizer, entrou num famoso pensamento automático. Vou falar aqui pensamento automático, já tá engatilhado, você nem percebe que deu opinião, tá? Você nem percebe que falou sobre aquilo, nem percebe que entrou no assunto, certo? É mais ou menos quando a pessoa gosta muito do que faz em questão de trabalho. Quando vai ver, ela só consegue falar daquilo, ela nem percebe, já está no automático também, certo? Um exemplo muito simples é, por exemplo, o exemplo da pessoa que está começando a dirigir. A pessoa que está começando a dirigir tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. A pessoa que está começando a dirigir, né, então tem um aplicativo que te mostra exatamente o caminho. Então é difícil até para você começar a gravar as ruas, porque você meio que não presta atenção. Você vai no guia do aplicativo. Às vezes você nem olha em volta. O aplicativo vai te levando, você vai indo, né? Quem começa a dirigir, então, vai ter essa dificuldade. Com o passar do tempo, você vai começar a conhecer o caminho de cor, você vai começar, inclusive, a dominar o carro, né? Passar a marcha sem pensar. Vai ter uma hora que você não vai mais pensar, tipo, esse daqui é para frente e a segunda é para trás, por exemplo. Não, você está aqui, você vai fazer várias coisas. Até porque dirigir um carro, ele exige vários movimentos ao mesmo tempo, né? Você vai virar para um lado onde há um cruzamento, você tem que olhar para o lado, olhar para o outro para ver se não está vindo o carro, e antes disso você reduz a marcha para ir parando, automaticamente você não pode deixar ele parar, você vai virando, olhou um, olhou dois, jogou a seta, foi virando, olhou para trás no retrovisor, olhou no retrovisor de lado, olhou no retrovisor daqui para ver se não tá vindo moto, alguma coisa, aí foi, acelerou, subiu a marcha, foi virando, subiu, olhou tudo de novo, acelerou, jogou, olhou, tirou a seta, entrou na rua, olhou as placas e vai embora. E tudo isso acontece em segundos. E é muito louco. E às vezes você está fazendo tudo isso cantando uma música, a letra dela certinha. Olha que doideira. O que é isso? Chegou um momento que dirigir o carro se tornou automático. Os seus pensamentos para dirigir são pensamentos automáticos. Você faz tanto aquilo que o teu corpo já memorizou movimentação física, certo? Memória muscular. Já memorizou espaço, a mão vai até aqui para puxar a marcha, aqui, pum, tal, girou, olhou, até a movimentação fica gravada como automático. Então, com todo esse movimento automático, todo esse pensamento automático. Então, você começa a fazer isso de uma forma automatizada. E, ao mesmo tempo, existe a sua consciência que vai estar trabalhando outras coisas ou não, certo? Mas isso aqui que é importante. Esse exemplo para você entender como acontece no nosso dia a dia. A gente faz várias coisas, né? Entra numa padaria, já vai em direção da fila, sem olhar para a fila, sem olhar para onde você está indo. Você está aqui no celular e você está vendo praticamente o chão. E você vai direitinho na fila do pão. E você nem percebeu que você foi para a fila do pão. Quando você levanta a cabeça, você já está na fila, já está andando e vai lá fazer o seu pedido. Então vão se tornando automáticos esses comportamentos, assim como pensamentos, opiniões, formas de pensar, formas de reflexão, certo?